E o presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, foi o primeiro presidenciável entrevistado no programa do Ratinho nesta terça-feira. Questionado sobre a manutenção dos R$ 600 do Auxílio Brasil, o chefe do executivo garantiu que esse valor continuará a ser pago para as famílias carentes em seu eventual novo governo. O presidente também citou os lucros recordes das estatais, em especial dos Correios, relembrando que foi através da empresa que o PT começou a praticar o mensalão. Por fim, Bolsonaro criticou as interferências do Supremo Tribunal Federal, em especial na questão do piso salarial da enfermagem, e disse torcer para que a corte decida em favor da categoria. Nesta quarta-feira, o chefe do executivo cumpriu a agenda em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, na parte da manhã. Ao lado do candidato ao governo do estado, Tarcísio de Freitas, e do candidato ao Senado, Marcos Pontes, Jair Bolsonaro participou de motociatas organizadas por apoiadores. Depois, Bolsonaro participou de atos onde discursou e continuou cumprimentando os eleitores. Há pouco, o presidente participou de atos em Natal, no Rio Grande do Norte. Você, Schelp? Eu não sei se dá para chamar de sabatina, viu? Eu acho que é mais uma conversa, para a gente ter uma ideia do tipo de conversa, né? Só com levantada de bola, a gente pode usar aqui um exemplo de uma pergunta, né? O Ratinho perguntou, vale a pena ser presidente de novo? Por que uma parte da imprensa bate tanto no senhor? Me lembrou uma entrevista que o Glenn Greenwald fez com o Lula em 2016, em que ele fez uma pergunta quase idêntica, né? Ele disse naquela entrevista que estava chocado com a oposição que a imprensa brasileira fazia ao governo do PT, né? E levantou a bola para o Lula reclamar das empresas de mídia, da imprensa, das reportagens que a imprensa fazia a respeito dos governos do PT. Então eu não acredito que dê para chamar de sabatina, é mais uma conversa com um cara de propaganda eleitoral. Você, Zé? Olha, eu vi a entrevista e o Diogo tem razão quando ele fala que não foi exatamente uma entrevista de um profissional de imprensa, porque o Ratinho não é exatamente um jornalista que fica dando espetadas e puxando tapetes. A história é essa mesmo, uma conversa, e deve ser assim com todos os candidatos, uma conversa aberta, franca. E devo dizer que foi bem produtiva, porque mostra exatamente a alma do candidato, mostra o que ele pensa. É diferente, o programa dele não é um jornal, é um programa de entretenimento, né, do Ratinho, e muito boa a entrevista, e inclusive deixa o candidato mais à vontade de falar exatamente o que pensa. Por exemplo, aí, o que foi destacado na conversa lá, o presidente Bolsonaro mostrou que não é contra, como disseram alguns, né, a definição do piso salarial para o setor de saúde, para os enfermeiros e tal. E isso é muito importante, deixar o entrevistado à vontade. Esta é a linha do Ratinho, não é exatamente um programa jornalístico, né? Mas foi boa a entrevista, franca, aberta. Você, Fiuza, em 1 minuto e meio. Não, é isso, uma sabatina real tem que começar com o entrevistador, o sabatinador, declarando que o senhor não deve nada à justiça. Isso é uma sabatina rigorosa. O resto é carinho. Diga, Ana. Voto com o relator, Fiuza, que sabatina boa é aquela que os entrevistadores precisam reescrever a história como fique em casa se puder.